Fala galera, aqui é Felipe, criador do canal Cortes na Educação. Tô passando aqui para agradecer o apoio que vocês têm dado ao canal, para dizer que os comentários de vocês é muito importante pra gente. A gente lê todos os comentários, a gente tá sempre tentando melhorar a qualidade dos vídeos que a gente traz pro canal. Enfim, espero que curtam o vídeo. Não se esquece de curtir, se inscrever, compartilhar se você achar o conteúdo interessante. Valeu e um abraço. Você acha que ele, o Nietzsche em si, ele conseguia aplicar isso na prática? Já que se ele tivesse que amar o mundo como ele é, não caberia ele fazer uma crítica à maneira como as pessoas pensam, não é? Pois é. Não seria Nietzsche um hipócrita? Eu aí teria que supor muita coisa. Eu não sou assim um fino biógrafo, né? Um conhecedor da vida. Eu sei o que todo mundo sabe, né? E o que todo mundo sabe é que houve momentos de muito sofrimento. Olha, bom. Ainda assim, ele também não disse que era o caso dele, o caso desse super-homem, desse Übermensch, além do homem, que vive sem muletas metafísicas, que vive a vida na vida, né? Na vida mesmo. O super-homem é o cara que a cada segundo entrega ao mundo a oportunidade radical de surpreendê-lo, sem escudos, sem, né? Para você ter uma ideia, a gente chega nas conversas, a gente chega com o nosso repertório, percebe que tem alguma coisa que se aproxima do nosso repertório, pega o nosso repertório, vomita e cai fora, né? A gente está o tempo inteiro jogando o jogo com a vida protegido, cheio de escudos. Mas esse homem do Nietzsche, ele justamente não quer freio de mão nenhum. E, portanto, ele nada tem a ver com o fodão cheio de certezas. Justamente o contrário. Ele nada tem a ver com superpoderes, senão uma competência existencial de viver a vida na vida. Né? Ver a vida na vida. E essa competência existencial passa por uma grande coragem. Uma grande coragem de se despojar de tudo que nos amarra. Como, por exemplo, a nossa identidade. Você imagina que cada um de nós conta uma história sobre si. E depois, sem perceber, vai ajustando o teatro de modo coerente com essa história sobre si. A vida vai se deixando escravizar pelo discurso identitário. Outro dia, eu vi lá um desses memes que era fantasias de carnaval para carecas. Então tinha lá um monte de carecas, e aí ele generosamente me citou. E ele disse: professor Clóvis, ótima retórica e indumentária de professor. Ponto. Depois disse: professor Karnal, o mesmo que o professor Clóvis, só que mais moderninho. Ponto. O que é que você percebe? Você percebe que a identidade não é assim, pessoal, senta aí a nota que eu vou dizer quem eu sou. Não, a identidade é negociada com todo mundo. Ela é um fato social, diria Durkheim. Ela é produzida no mundo. Inclusive, quando a gente nasce,
só tem mundo falando de nós. É zero consciência de si. E essa consciência de si vai sendo abastecida por atributos que nos chegam de fora. Aos poucos a gente começa a ter alguma definição de si que a gente repete e a gente começa a negociar aquilo que a gente aceita sobre nós e aquilo que a gente não aceita sobre nós. Mas ainda assim a primazia do outro é imensa na nossa identidade. Senão não haveria problemas de reputação, senão não haveria problemas de chacinas na internet, senão não haveria nada disso. Quer dizer, a força do outro é avassaladora. O que o outro pensa sobre nós tende a preponderar em relação ao que pensamos sobre nós na hora de nos definir. E, portanto, o cara disse lá, quem é Clovis? Alguém que se veste como professor. Então, claro está que é irrefutável. Eu passo a minha vida, percebendo ou não, mas agindo em função dessa identidade. Eu falo como professor, eu me visto como professor, como ele bem observou, eu me posiciono como professor, eu interajo no mundo como professor, até mesmo esse teatro de uma certa humildade, etc e tal, tem um pouco a ver com a docência propriamente. No mundo universitário, a figura do sabichão pode pegar muito mal, né? O mesmo não acontece no mundo corporativo, onde é preciso ter certezas. Né? No mundo universitário, uma dúvida ou outra é de bom tom, até porque é preciso ter o que pesquisar. Né? Então, veja, somos escravos da nossa identidade em grande medida. Por quê? Porque a nossa identidade é um patrimônio que usamos para interagir, para conviver, etc. Submeter a nossa identidade a um checkmate como diz Goffman, nos fazer perder a cara, né? Quando percebemos que aquilo que dizemos sobre nós é flagrado como mentiroso. Né? E aí então tudo aquilo se destrói, preciso construir uma outra identidade, é aterrorizante, é devastador, etc. Então somos protetores da nossa identidade e acabamos vivendo para proteger a nossa identidade. Ora, isso nos escraviza. Então o que é o super-homem nietzschiano, esse Übermensch? É alguém que está despojado disso também. Despojado disso também, eu não sou nada, eu vivo. Enquanto vivente, eu não sou, eu sou, né? Entende? Não há o que possa permanecer ao longo. O que há é vida. Enquanto vivente, eu não sou. Ou, se preferir, sou nada. E é isso que me dá essa chance. Não uma chance existencialista de ser livre e fazer escolhas, etc, etc. Porque Nietzsche não tem nada a ver com isso. Mas essa chance de se entender integrado num caos de forças que conduz a vida para onde conduz. E você, sem medo, consegue imprimir à vida o selo da intensidade o máximo de tempo possível. Sem precisar ter que se preocupar com se você é professor, se você tem sucesso, se você tem visualizações, se você tem seguidores, se você... Porque, veja, a própria ideia de ter seguidores, ela é, como a verdade, uma espécie de freio de mão, né? Na vida, o que há é gente falando, gente ouvindo, isso que há. O seguidor é uma espécie de
de reduto protegido, assim, de uma coisa com uma pretensão, assim, olha aqui o que é meu. É uma reificação de um coletivo disperso em experiências as mais diferentes possíveis, mas que naquele processo de mera quantificação acabam virando só um número, né? O Übermensch, o além do homem, jamais se preocuparia com esse tipo de quantificação hierarquizante. Fulano de tal tem X seguidores, o outro tem Y, o outro tem Z, e isso é um pouco indicativo de um ranking dos 10 mais fodões de não sei o quê, os 10 mais isso, 10 mais aquilo. Então, ou seja, o cara que vive a vida desmuletado é um cara que não se deixa capturar e aprisionar por nenhuma dessas armadilhas escravizantes. Eu repito, armadilhas escravizantes que escravizam a todos nós, em particular a mim, que fique claro, mas aqui estamos explicando o que ele está dizendo. Né? Então, não é só um cara que vai viver a vida na vida e não é, digamos, pautado por uma natureza humana qualquer, não é pautado por uma natureza subjetiva de si qualquer. O seu papel no cosmos é de dar aula, portanto seja professor. Não, o cara que vive a vida na vida, ele obviamente não vai estar encurralado por um esquema desse tipo, né? De ter que dar exuberância à própria natureza. O cara que vive a vida na vida não vai estar pautado por um comportamento chancelador de uma vida eterna. O cara que vive a vida na vida também não vai estar pautado num movimento revolucionário onde tudo só vai ser legal depois da revolução. O cara que vive a vida na vida também não vai estar pautado num procedimento científico onde qualquer um que fizer aquilo dá na mesma. Portanto, o cara que vive a vida na vida é o artista, né? É a arte. Por isso que o Nietzsche gostava tanto de arte. Por isso que ele gostava tanto de arte. Porque era o cara que estava sendo guiado pela vontade de potência e queria fazer aquilo alheio às regras morais e ao que as pessoas pensam. Muito bem.